Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física. E nessa aula a gente vai discutir os aspectos da corrente elétrica. O que vem a ser a corrente elétrica, tá ok? Vamos só relembrar algumas coisas, ó. Lembra que toda matéria é formada por átomos e os átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, e o que eu não consigo arrancar é prótons, mas os elétrons eu consigo fazer eles se mover. Para eu fazer os elétrons se movimentarem, eu tenho que ter uma diferença de potencial, conversamos na aula passada. Então vamos entender o que é corrente elétrica, presta atenção. Imagina aqui que eu tenho um pedaço de fio. Eu vou observar que os elétrons desse pedaço de fio, eles estão no movimento desordenado, movimento caótico, não tem uma ordem para eles se moverem. Acontece que quando eu pego uma bateria e conecto uma bateria que fornece uma DDP, que fornece uma tensão a esse pedaço de fio, eu faço com que esses elétrons tenham um movimento ordenado. As cargas elétricas possam ter um movimento ordenado. Então, eu posso dizer o seguinte: o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. É quando eu faço as cargas elétricas se movimentarem no mesmo sentido. Ó, perceba que está formando uma correnteza de carga elétrica. Então, numa determinada secção reta A desse condutor, passa uma determinada quantidade de carga em um certo intervalo de tempo. E isso é corrente elétrica. A gente define a quantidade de corrente elétrica pela seguinte expressão: movimento ordenado de portadores de carga num determinado sentido, conforme o campo elétrico, me dá a minha corrente elétrica, e ela pode ser de dois tipos. Ou eu tenho uma corrente contínua ou uma corrente alternada. Corrente contínua é quando eu tenho sempre o mesmo sentido no movimento dos elétrons. Os elétrons vão sempre no mesmo sentido. Corrente alternada é quando eles deslocam ora num sentido, ora no outro sentido. E para a gente achar essa corrente elétrica, eu vou usar essa expressão. Corrente elétrica é igual a carga sobre tempo. Onde essa carga elétrica no sistema internacional é sempre medida em coulombs, carga elétrica é sempre coulombs, o tempo no sistema internacional é sempre medido em segundos, e a corrente elétrica no sistema internacional seria medida em coulombs por segundo, e coulombs por segundo nós vamos chamar simplesmente de ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Então, por exemplo, se você tem uma corrente elétrica I igual a 2 ampere, quer dizer que num pedaço de fio está passando uma carga de 2 coulombs por segundo. Se eu tenho uma corrente elétrica de 10 ampere, quer dizer que nesse pedaço de fio está passando uma carga de 10 coulombs a cada 1 segundo. Ok? Então a corrente elétrica ela já me passa a quantidade de carga que vai passar nesse pedaço de fio a cada 1 segundo. Corrente elétrica tem a ver com transporte ordenado de cargas elétricas. Isso eu posso usar quando eu conheço a quantidade de carga. Agora, num gráfico também posso ter esse tipo de situação. Quando eu tenho um gráfico da corrente elétrica versus tempo, se eu calculo a área desse gráfico, essa área é equivalente à quantidade de carga que percorreu esse fio. Tá ok? Então, ó, corrente contínua, num gráfico eu teria sempre isso daqui, ó, um valor de corrente fixo. Corrente alternada, o valor da corrente vai se alternando e o sentido do movimento dos elétrons também vai se alternando. Eu posso ter correntes elétricas muito grandes ou muito pequenas. Então é muito comum a gente ter múltiplos de corrente elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho o ampere, que é a unidade padrão de corrente. Eu posso ter o quiloampere, megaampere e gigaampere. E para cada um desses valores é só multiplicar por 10 a terceira. Então, ó, quiloampere é 10 a terceira ampere. Megaampere é 10 a terceira vezes 10 a terceira, 10 a sexta. Giga, 10 a nona. E eu posso ter também valores menores de corrente, como por exemplo, miliampere, microampere e nanoampere. É só você multiplicar por 10 a menos 3. Tá ok? Beleza. Com relação à corrente elétrica, quando eu vou definir corrente elétrica, eu também posso determinar o que são materiais condutores. Materiais condutores são materiais onde as cargas elétricas têm muita facilidade para se movimentar. Esses são exemplos de condutores. Os primeiros condutores ou condutores de primeira classe são os metais. Aqui eu tenho uma amostra de cobre. Cobre são excelentes condutores. O que é um isolante elétrico? Isolante elétrico são materiais onde a carga elétrica tem dificuldade para se movimentar. Agora, não quer dizer que ela não vá se movimentar, ela tem dificuldade. Um exemplo de isolante elétrico, a borracha, madeira, todos são exemplos de isolantes elétricos. E quando você tem uma corrente elétrica, você tem alguns possíveis efeitos. Por exemplo,
Quando você fornece corrente elétrica ao material, você pode liberar luz, como que acontece na lâmpada. Você pode gerar aquecimento, por exemplo, na chapinha. A chapinha, você tem lá, quando ela recebe a corrente elétrica, você transforma a energia elétrica em calor. No chuveiro elétrico também, você tem aquele resistor dentro do chuveiro, a resistência do chuveiro. Quando passa a corrente elétrica, transforma a energia elétrica em calor, energia térmica, tá ok? Então, o efeito térmico, principalmente, é um dos mais importantes. Os elétrons acelerados pela força elétrica colidem com os átomos da rede atômica, transferindo energia, fazendo com que haja aumento da energia de vibração desses átomos, o que implica macroscopicamente num aumento de temperatura. E a gente chama isso aqui de efeito Joule. Exemplo, lâmpada incandescente, chuveiro elétrico, ferro elétrico e fusíveis, todos eles têm o efeito Joule. No nosso corpo, você também tem um efeito da corrente elétrica, né? Toda vez que você leva, por exemplo, uma espetada de agulha no seu dedo, o seu corpo manda um pulso elétrico para o seu cérebro para você entender que está acontecendo alguma coisa de errado. Tá certo? Então, tranquilo, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas, medida no sistema internacional, sempre em ampere. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, ó. Determine uma corrente elétrica de intensidade 5 ampere percorre um fio condutor. Determine a carga que passa através da secção reta transversal em 1 minuto. Muito bem, ó. Eu sei que corrente elétrica pode ser encontrada pela razão entre a carga elétrica e o tempo, portanto, a carga elétrica é a corrente elétrica vezes o tempo. Tá certo? Sendo assim, nós temos uma corrente elétrica de 5 ampere no intervalo de tempo de 1 minuto, mas eu tenho que tomar cuidado. Em física, a gente não trabalha com minutos, trabalha só com segundos. 1 minuto representa 60 segundos, portanto, 5 vezes 60, logo nós temos uma quantidade de carga de 5 vezes 60, 300 coulombs. Certo? Então, nesse 1 minuto, passa um total de 300 coulombs de carga através desse fio condutor. Tá certo? Lembra, 1 ampere é 1 coulomb por segundo, portanto, 5 amperes são 5 coulombs por segundo. O outro exemplo, ó. Um fio condutor metálico, 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, passam durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico, dada a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Muito bem, ó. Eu sei que a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num determinado tempo. Assim eu consigo encontrar a corrente elétrica. Só que tem um detalhe, eu não sei a carga. Eu sei que eu tenho um total de 2 vezes 10 a 20 elétrons. Mas eu sei que cada elétron carrega esta quantidade de carga. Portanto, a carga total seria o número de portadores de carga vezes a carga elementar. A carga total vai ser o meu N, que é 2 vezes 10 elevados a 20, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Portanto, a carga seria igual a 2 vezes 1,6 dá 3,2 vezes 10 elevado. 20 menos 19 dá 1, ou seja, a carga é de 32 coulombs. Essa é a carga que passa no fio, portanto, a corrente elétrica seria 32 coulombs no intervalo de tempo de 4 segundos. 32 por 2 dá 16, então por 4 vai dar 8. Nós temos uma corrente elétrica de 8 amperes. Gente, 8 amperes no ser humano já seria um valor letal. 8 amperes já é capaz de provocar a morte. Tá ok? Beleza? Então, ó, lembra, corrente elétrica é movimento ordenado de cargas. Movimento ordenado de cargas elétricas. Eu posso ter corrente elétrica no sólido, nos líquidos e nos gases. Não necessariamente eu preciso ter um sólido. Na água também é possível se ter uma corrente elétrica. Tá certo? Tá ok? Um abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto
do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula. Quer algum esclarecimento? Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.